Olha só, o que acontece? Uma das marcas, né, desse governo foi devolver uma pauta que é muito importante ao Brasil, que é entender o quão é sagrado a propriedade privada. É um princípio soberano e eterno da nossa Constituição, que há muito tempo foi rasgado nos governos anteriores, que a gente conseguiu reestabelecer, dando direito à legítima defesa, né, para que o dono dessa terra entenda que aquele que trabalha é digno do fruto do seu suor. É isso que o Brasil voltou a entender, né, quando o presidente concede, né, meios para qual o dono da propriedade, primeiramente, ele defenda aquilo que é seu, isso foi muito importante, a questão da posse da arma, e também, obviamente, tudo que foi feito, né, dentro desse processo para que diminuísse a força da intensidade desses movimentos terroristas que aterrorizaram o nosso país por tanto tempo. Quando eu fiz a denúncia, primeiramente com o Major Vitor Hugo, um abraço, um homem que me deu voz, e depois a Bia Kicis postou o vídeo também e viralizou, milhares de pessoas vinham para o meu perfil e ficavam muito preocupados, me chamavam, cara, você não tá com medo do MST, vão te matar, sua família, como é que tá seus pais e tal, porque meus pais moram no assentamento hoje, inclusive o assentamento se chama Assentamento Che Guevara, olha que maldição. Mas o que acontece? As pessoas me ligavam temendo pela minha integridade física. E a primeira coisa que eu digo é, se não era um movimento terrorista, por que é que 99% das pessoas temem até hoje pela minha integridade física? Mas o que mudou na sua cabeça? O que te deixou deixar o MST e adentrar a direita e seus pais também? Qual foi o motivo dessa Eu tirei meus pais de lá. Seu destino? Tive que tirar. O que foi? O que aconteceu? Então, a minha história começa lá em 2004, quando eu vou para o acampamento do MST com os meus pais. Lembrando que eu sou uma criança de aproximadamente 12 anos de idade, né? E aí, meus pais estávamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma família pobre, 5 pessoas, né? Caminhando para a miséria mesmo, assim, dependendo de cesta básica de projetos sociais da igreja, né? E dos parentes ali que estavam conosco. E aí é um prato de mão cheia para o movimento. Pessoas vulneráveis, pessoas simples, despolitizadas, né? E meu pai, por exemplo, estudou até a 3ª série, então nunca foi preocupado com nenhuma causa política nesse sentido. Nós fomos para o acampamento e aí eles sempre vendem o paraíso e te entregam o inferno. Né? As pautas, né? Falou muito de amor aqui. Amor, igualdade, vamos te ajudar, vamos te devolver dignidade. Você e sua família vão conseguir ter um futuro para os seus filhos e tal. Quando você chega no acampamento, a primeira coisa que acontece, existe um sistema muito bem organizado de doutrinação. Uhum. E esse sistema funciona o seguinte, o acampamento do MST, ele é formado em setores, né? Muito bem organizado. E aí, primeira coisa, existe o setor da agricultura, setor da educação, setor da segurança. Primeira pauta, se em todas as entradas do acampamento precisam ter guaritas, isso já me diz algo. Por que é que tem que ter guarita? Por que é que tem que ter guarda armado? E outra coisa, é obrigado você estar armado, é uma lei pétrea do acampamento. Você está ali numa guarita de lona, lembrando que eu estou falando de uma cidade de lona, 5.000 famílias ali, pessoas em todos os lugares ali, e aí nas entradas e saídas tem guarita e tem um fogos de artifício, que funciona como o mesmo sistema do crime organizado na favela. Vou falar agora, o fogueteiro do morro. Chegou a polícia, solta fogos. Outra lei do acampamento. Todos são obrigados a, onde quer que estejam, sair, pegar uma arma. E aí, facão, foice, martelo, um pedaço de pau, não interessa. Você tem que estar armado e ir até o fogos de artifício ali na guarita para fazer a defesa do acampamento. Aí se lembrem que eu estou falando de uma criança de 12, 13 anos de idade, com um sentimento revolucionário, com a disposição de morrer na bala de um possível policial. Se o MST vai pra cima, o que aconteceu inclusive Carajás. em Eldorado dos Carajás, que eles até hoje, né, que eles dão armas pra crianças. É o que eles fazem eles até dão hoje. Armas pra crianças. Deram arma pra você? Era subir armas de fogo não, mas faziam pegar qualquer tipo de arma, um facão. Sim. Uma foice, que também é arma. E mandar você ir pra cima de quem eventualmente... Você estava disposto. Entendi. Se o militante dissesse vai pra cima, você vai pra cima. E aí não interessa se vai matar ou morrer, 12 anos de idade. Então, mas olha só, eu tô falando aqui do setor da segurança, onde o meu pai geralmente ele revezava diariamente, fazia o rodízio com o pessoal. Lembrando que é muito bem organizado. Para onde que vai as crianças e adolescentes? Setor da cultura. Opa. E aí é onde começa esse processo demoníaco que eles chamam de escola, cultura, né? Sem terrinha. Aprendendo a enfiar crucifixo no ânus, aprendendo a cheirar a bunda um do outro como fazem, né? Macaquinhos. Mijar na foto do Bolsonaro. É esse tipo de lavagem cerebral que eles fazem com as crianças nos acampamentos. Eu me lembro e claro, depois que eu me libertei eu vou chegar lá, mas depois que eu me liberto eu começo a olhar para trás e me revoltar diante do prejuízo emocional, intelectual, financeiro que eu e a minha família tivemos.
Porque eu começo a olhar para trás e perceber que não foi fácil me libertar dessas ideologias satânicas e malditas da esquerda. Porque o que acontece? Na cultura, você é obrigado porque você está vivendo um sistema que é todo engessado para aquilo ali. Você começa a idolatrar psicopatas como Che Guevara, Fidel Castro, Carlos Marighella, cara. Quem que foi Carlos Marighella? Eu idolatrava esse cara. Depois que sai do movimento, começa a perceber... Urbana ensinando a matar policial. É uma escola de doutrinação, especificamente. É uma escola de doutrinação. Mas peraí, eu não tô falando nem da escola, eu tô falando do acampamento. Do acampamento. Porque você é um jovem, não trabalha, a maioria das pessoas ali vivem de forma ociosa, também não trabalham, dependem, né? Porque eles tiram a pessoa da cidade, colocam dentro do acampamento agora para viver debaixo do Estado. Lembrando que eu tô falando de governo Lula, Dilma, FHC e essa galera. Então agora você depende do Estado, você não tem mais a casinha, os móveis que estavam ali na cidade, você depende integralmente do MST. E aí vale muito ressaltar, até quando eu estive com o teu pai, o presidente, ele pediu para eu dar ênfase nisso. As pessoas que estão ali, cara, não são pessoas de má índole. A maioria das pessoas são pessoas como os meus pais, pessoas pobres, despolitizadas, que são cooptadas pelo desejo de ter uma dignidade, e quando entram no acampamento, começa-se esse processo da lavagem cerebral, e aí as pessoas, pouco a pouco, vão sendo usadas como massa de manobra para que eles cumpram os seus propósitos escusos e revolucionários. Aí o MST vai se tornando o quê? Esse braço militar do PT. Esse braço que, o seguinte, prometem a terra em 3 meses. Eu morei 8 anos na lona. Era para ser 3 meses. Pessoas já estavam lá há 20 anos e não recebiam a terra. Você acha que era proposital que não davam a terra? Não, mas é óbvio. É assim, o sistema é todo organizado para usar de má fé a vontade do pobre, o desejo de ter uma vida melhor, e enquanto isso eles vão usando voto útil e mão de obra para fazer suas manifestações. Queimar pneu, trancar BR, invadir fazenda. E eles ficam fazendo esse jogo político, até mesmo quando o Lula estava no poder. Eles ficavam, o governo está querendo liberar a terra, vamos ter que invadir fazenda. Oi? Ninguém questiona uma ordem dada ali? Não questiona. Você está diante de uma militância que ela te imune de ideologias o tempo inteiro. Você está sendo bombardeado. E eu nem estou falando da questão mais intensa da doutrinação, que é o chamado encontro sem terrinha. O que é um encontro sem terrinha? Eles pegam as crianças de todos os lugares do Brasil, levam para uma fazenda num lugar mais remoto, e aí vai ter ali a conferência de encontro sem terrinha, 1 semana, 15 dias ou mais, onde de forma intensa, existe o processo de lavagem cerebral. Dão boina do Che Guevara para as crianças, camisa do Fidel Castro, você canta a música do movimento com o punho cerrado, e eles destilam o amor que vocês... o MST... Mas com que dinheiro que eles fazem isso? Uai, nos governos do PT a gente sabe de onde o dinheiro vinha, né? Hoje, inclusive a Ana Campanholo que esteve aqui, ela fez recentemente uma denúncia, mostrou a matéria, onde há um convênio hoje da Venezuela com o MST no Brasil, com cláusulas de proposta revolucionária. Então, assim, a gente percebe que existe um sistema em toda a América Latina sendo organizado e sistematizado para que o Brasil venha... que na verdade o Brasil é a última resistência a esse plano de poder que existe na América Latina. E a gente fala isso, né? Eu conto essa história, muita gente ainda está nessa pauta de que é teoria da conspiração. Mas, cara, o que precisa mais para provar para essa galera que eles querem implantar essa ideologia maldita chamada socialismo do Brasil? Sabe o que eu queria chegar com você? Que nessas eleições a gente está vendo muito o negócio da picanha. E a gente tira um barato, mas não é. Porque a gente sabe como pega realmente esse pessoal que está na ponta, né? Justamente essa coisa do churrasquinho, né? O oponente ali, não quero falar o nome dele. O oponente acabou o último debate que ele resolveu ir, né, confrontar o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, eu posso falar, olha só que alívio que dá, né? Ele terminou falando exatamente isso. Você quer fazer um churrasquinho, você quer tomar uma cervejinha. Então, ele acaba captando mesmo isso que a pessoa mais quer, porque são coisas simples, é o que você está falando, não existe maldade nas pessoas. Então, essa coisa que agora é uma nova versão, um chamamento, essa coisa da picanha, do churrasco. Olha só, a estratégia do PT e principalmente do MST, falando da minha história... É uma estratégia, eu vou usar um exemplo daquilo que eles faziam conosco como os jovens. Né? É uma estratégia nazista. É uma estratégia, a mesma estratégia usada na juventude socialista alemã, por meio da propaganda. Se tem algo que aconteceu na história do Brasil, foram os 14 bi que as grandes mídias ganharam de propaganda. E, cara, a propaganda do PT, ela é sempre voltada para a emoção,
para cativar você naquilo que você mais precisa, naquilo que você mais tem necessidade. Muita gente não teve um estilo de vida pobre como eu tive, ou miserável como fases da minha vida eu passei, para entender o que é alguém falar assim, você vai ter um pedaço de carne na sua mesa. Então isso cativa as pessoas, né? Isso, de certa forma, vende essa história, porque as pessoas, lembrando, que estão nesses lugares mais remotos, elas sequer estão acompanhando qualquer, ou sabe qualquer tipo de conceito político. Vai falar de socialismo lá, ninguém sabe o que é socialismo. Vai falar de E a esquerda não vai ganhando os adeptos falando, né? É. Olha, leia Karl Marx, opinião leia dele. Engels, É Foucault. isso aí. Mas, ô, me conta, Pedro, o que te Calma, Adriles, calma, descativou? Adriles. A gente quer saber o que Eu te vou fazer descativou. igual a Jovem Pan. Não, aqui, mas ó. peraí, Olha pra que mim, você tá muito eu nervoso. tenho uma Quietinho. pergunta que emenda com o que você quer falar. Só quer saber o que descativou. Qual foi a sua epifania? Deixa o Holiday falar. Peraí, eu acho que tem a ver Vai o que eu dando uma vou olhada perguntar por aí. aqui que você vai saber. Porque teve um caso aqui em São Paulo, tudo bem que não é o MST, né? Mas era um movimento de moradia ligado ao MTST. E foi um caso famoso aqui na capital, porque era um prédio abandonado que caiu aqui no centro, na região do Paissandu. E depois que o prédio caiu, houve várias frentes de investigação, eu participei de algumas na Câmara Municipal de São Paissandu, Paulo. né? Exatamente. E aí a gente descobriu o seguinte: as famílias que tinham, que estavam ali dentro daquela invasão, tinham que pagar um aluguel para o movimento. Sim. As que não pagavam eram expulsas, eram despejadas de uma invasão que não tinha encanamento, não tinha eletricidade, era simplesmente uma invasão absolutamente precária. Elas eram convocadas para diversas manifestações. Se não pagava, se não participava da manifestação, também era despejado. Ou seja, o que faziam ali era uma tortura, uma coisa assim. O que vocês fazem é absolutamente nojento. Assim, não existe outra palavra. São pessoas absolutamente pobres, que não têm o que comer, não têm onde morar, são manipuladas para participar de manifestações, são obrigadas a pagar um aluguel de um lugar absolutamente impossível de se viver com o mínimo de dignidade. E ainda assim, elas permanecem ali porque elas não têm outra escolha. Mas os líderes têm carro. Mas os líderes têm carro, então tem ali casa no Rio de Janeiro, tem casa em Ubatuba, etc. Se candidata também, né? Se candidata, viaja no final do ano para curtir as férias, etc. No MST, havia uma condição nesse sentido do tipo... se você não tem que pagar, você tem que, sei lá, participar de uma manifestação, você tem que cumprir a nossa agenda, senão você vai ser punido com a retirada de terra, com a retirada do assentamento. E esse tipo de coisa aí, emendando no que o Adriles tá perguntando, te fez de alguma maneira também enxergar essa manipulação que o MST fazia das pessoas lá? Olha só, a parada é tão mais escusa assim, que as pessoas não fazem ideia, né? Onde entra o MST de Hilux? Deixa eu explicar pra você. Lá no nosso acampamento, Osiel Alves Pereira, pra quem acha que é fake, pesquise. Acampamento Osiel Alves Pereira. Que inclusive é um morto de Eldorado dos Carajás, que ele sobe em cima do caixão do cara até hoje pra dizer que ele foi um mártir do MST. Repete aí pro pessoal dar um Google. Osiel Alves Pereira era o nome do acampamento. Lá funcionava o seguinte, você tinha a metade, 50% interno, que são pessoas miseráveis, que moravam ali porque realmente dependiam daquilo ali, queriam ter um futuro melhor, e você tinha os externos. Quem que era o externo? Era o cara que tem Hilux, casa na cidade, casa com piscina, vida boa, mas ele também queria o sítio para fazer uma chacrinha de final de semana, fazer uma piscina, fazer uma churrasqueirinha ali e tal. O que ele fazia? Eles criavam um sistema onde o interno, ele morava lá, e ele era sustentado de alguma forma com essa inscrição, que era paga mensalmente, pelo externo. Então o externo pagava vintão ali por mês, para ajudar ele a pagar a inscrição, enquanto no final de semana ele trazia ali um pedaço de carne e um gelo, lembrando que eu estou falando de um acampamento onde não tem água encanada, energia elétrica, condições precárias, sub-humanas para você morar num lugar desse, e ele trazia R$20, um pedaço de carne e um gelo no final de semana, enquanto ele estava também na expectativa de pegar a terra, e muitos pegaram, obviamente, porque estavam inscritos e aguardando. Então, esse sistema do interno e do externo era justamente onde eles usavam a fé do pobre, né, para trabalhar a questão da manipulação, enquanto o rico batia de carrão e aparecia lá de vez em quando e pegava a terra tal qual o pobre. E o sistema todo é muito corrupto, né? Você fala dos militantes, aí a pergunta, quem é que financia? Cara, é muito dinheiro, eu posso te dizer isso. Porque militante não parava em acampamento. É só viajando de estado em estado, de cidade em cidade, fora do país, visitando a Europa, visitando... E tudo isso é muito recente, porque tem gente que às vezes não sabe essa própria história aqui. Você está falando, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Então é recente. Então o que acontece? Eu falo que é o tripé. É o tripé.
O tripé é o seguinte, como é que o Bolsonaro, sem dar um tiro, conseguiu minar, aí praticamente minguar o MST? Primeiro e principal é a titulação de terra, que inclusive mais de 80% para as 420 mulheres. mil títulos. Que se desse pro Adriles ia gastar tudo em cachaça, hein, Adriles? Titulação de terra. Leite Segundo, de soja que eu tomo. a proposta ali apoiada pelo governo, aprovada pelo Congresso Nacional, da posse estendida de arma de fogo para o fazendeiro. Né, que ele tem a posse e pode, não somente dentro da sua casa construída, mas também em sua lavoura também andar com a sua arma. E por último, o corte das ONGs, né, que é a chamada quimioterapia, que tem muita ONG que é boa, né, com bons propósitos, mas era uma enxurrada, né, de tanta ONG ruim mamando nas tetas do Estado. Teve até a CPI das ONGs do Senado, há um tempinho atrás, que você acabou cortando ali não só de verbas do governo, mas também de estatais, e você acabou segurando esse duto de dinheiro pro MST. Então, eu falo que é o tripé aí que conseguiu segurar, acabar com esse movimento, sim, terrorista, porque tem até aquelas denúncias, né, Fabi, passar para você para as considerações finais também, de que muita gente se falava o seguinte, os líderes, né, o cara do MST lá na ponta sentado, com expectativa de ser assentado, nem sabia, né? Mas o líder chegava lá na fazenda, quanto é que vale essa fazenda? 1 milhão? Você vai vender ela pela metade do preço. O lobby, né? Ah, não vai não? Eu vou botar o grupo aí do MST na porta da sua fazenda e a gente vai tomar uma parte dela, vai travar tudo na justiça, enfim. Eu estive diante de um advogado, Eduardo, que acontecia situações até mesmo reversa, ou seja, o fazendeiro, né, o advogado ia lá no fazendeiro, oferecia um tal valor, falava, eu quero vender. O que ele fazia? Mandava o MST invadir para depois vender essa fazenda para o Estado num valor simbólico e pegava grande parte e repartia entre si. Agora, respondendo a pergunta... Tá igualzinho a Argentina, tudo quebrado, vai o governo lá e nacionaliza as empresas. Respondendo a pergunta... Mesmo modus operandi. Desculpa, te interrompi. Não, tranquilo. Respondendo a sua epifania, sua metamorfose, conta pra gente. O que me libertou primeiramente foi a Bíblia Sagrada. Eu saí do acampamento porque o sistema é falido, um jovem lá não tem emprego, não tem o que fazer, vagabundo mesmo. Raramente você encontrava um emprego ali para trabalhar numa fazenda, em situações análogas à escravidão mesmo. Então eu saio de lá, vou trabalhar... E aí eu começo a perceber que o empresário não era tão monstruoso assim como eles pregavam. O agronegócio não era esse monstro que vendiam lá para mim, né? E aí eu começo a perceber que existe um princípio que rege a vida e dá prosperidade, que é o trabalho. Ética do trabalho. É a carteira de trabalho que tá aqui, ó. Sabe? Reagan. Mas quando eu saio, que eu começo a fazer um curso de teologia, né? Eu me formei em teologia, hoje eu sou professor. Boa. E eu começo a perceber que Foi com o Leonardo Boff, não, né? Não. Sem ter o Deus de Leonardo libertação. Boff. Quando eu começo a perceber que os princípios e valores da Bíblia Sagrada eram totalmente antagônicos àqueles valores que eu aprendi, eu digo assim, eu prefiro ficar com a Bíblia. Ótimo. Então eu começo a conhecer e antagonizar essas ideologias e eu começo um processo Eduardo, isso que você tá longo falando, de libertação. isso que você tá falando é fundamental